como saber se nós precisamos de reconciliação? Obviamente, existe uma reconciliação objetiva, né, que foi cumprida por intermédio de Jesus Cristo quando ele foi à cruz. Ele foi o agente reconciliador que reconciliou Deus e os homens de forma objetiva. Mas na nossa experiência prática, será que nós ainda temos necessidade de sermos reconciliados? Eu queria apresentar para os santos pelo menos 4 indicadores que nos ajudam a aferir se nós temos necessidade de sermos ainda reconciliados com Deus. O primeiro indicador, irmãos, é a indiferença. Se há em nós uma certa indiferença em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, em relação àquilo que Deus faz, em relação à sua vontade, irmãos, isso é preocupante. É um sinal de alerta. Hoje, quando nós falamos de Covid-19, as pessoas ficam o tempo inteiro atentas, alertas com sintomas. Existem sintomas claros que ajudam a evidenciar se uma pessoa está ou não acometida do vírus, né? Tosse, perda do apetite, perda do paladar, olfato, diarreia, tem tantas outros sintomas que ajudam a orientar a medicina para saber se uma pessoa está com Covid. Obviamente, existem testes mais precisos, mas os sintomas são bons indicadores. Então, existem sintomas que a gente pode utilizar para poder aferir a nossa necessidade de reconciliação com Deus, para aferir o nosso distanciamento dele. Às vezes nós podemos imaginar que estamos perto, quando na verdade estamos muito longe. E a indiferença é um indicador. É um indicador que aponta que nós estamos muito longe de Deus. Um segundo indicador é o ressentimento. Muitos cristãos, infelizmente, quando tudo vai bem, quando as coisas estão redondinhas, eles louvam a Deus, ficam felizes com Deus, mas quando as coisas começam a dar errado, se alguma coisa sai do trilho, logo nasce um sentimento de ressentimento. Uma mágoa brota, né? E a gente passa a ficar chateado com Deus. Isso também é um indicativo de que nós precisamos de reconciliação. Um terceiro indicador é o egoísmo, né? Quando nós passamos a viver simplesmente em prol das nossas necessidades, tudo gira em torno de nós, satisfazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. O egoísmo também é um indicador de que nós precisamos ser reconciliados com Deus. E por fim, um último indicador que eu queria apresentar para os irmãos é a culpa. Quando nós somos tomados por culpa, na maioria das vezes, porque nós pecamos contra Deus, porque nós ofendemos a Ele, porque nós pecamos contra alguém, porque nós ofendemos alguém, esse sentimento de culpa, se não tratado, se não aplicado o sangue de Cristo, ele passa a produzir acusações que, ao invés de nos aproximar do Senhor, nos afastam cada vez mais dele. Então, queridos, esses são alguns indicadores que nós devemos considerar. Se há algum desses sintomas na nossa vida, se faz necessário que nós nos reconciliemos com Deus. Então eu queria que você, querido irmão, querida irmã que está nos assistindo, fosse diante do Senhor e considerasse: Senhor, há indiferença da minha parte em relação a Ti? Há ressentimento? Há egoísmo? Há culpa? Irmãos, se algum desses indicadores forem presentes na nossa vida, nós precisamos com urgência nos reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor. Não espere muito para fazer isso. Se você sente que essas coisas são presentes na sua vida, hoje mesmo, você pode correr para Deus. Você pode clamar a Ele. Você pode confessar para Ele a sua debilidade, a sua necessidade de ser reconciliado. E acredite, Ele vai estar de braço aberto para te receber de novo.